tema da palavra hoje é o perfil de um líder aprovado por Deus. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Aqui diz assim: depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, da cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Eu quero ler até aqui, e eu quero começar essa palavra falando do princípio da autoridade, da submissão, de que eu já vinha falando no domingo retrasado. Quando nós olhamos aqui para a vida de Davi, e nós temos que olhar 2 aspectos da vida de Davi: o comportamento de Davi em relação a Saul, o comportamento de Davi como discípulo do rei, mas também o comportamento de Davi em relação aos seus liderados e Absalão. E aqui, quando nós olhamos para esse texto, eu comecei do final para o começo, e eu preciso voltar, porque a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso sucesso e fracasso, ele depende da nossa submissão às autoridades superiores. Então, o meu sucesso e o fracasso ele depende de quanta honra eu dou para o meu líder. Quando eu falo de honra, eu não estou falando que você tem que ficar comprando as coisas para o seu líder, nem pagando conta dele, nem qualquer outra coisa que possa parecer bajulação. Mas aqui eu estou falando de uma postura de humildade e de submissão ao seu líder. Então, o sucesso e o fracasso da vida de uma pessoa depende, especialmente de um líder, depende da sua resposta ao seu líder, mas também depende da resposta que ele vai dar quando ele se torna líder, aos seus liderados. É muito importante você entender que Deus ele vai colocar você em algum momento na posição de ser liderado, de estar em submissão. Na verdade, em toda a nossa vida nós vamos ter que submeter, até mesmo quando formos líderes.
Davi ele se torna um líder, mas ele não deixa de se submeter aos profetas, aos homens de Deus. Mas o fato é que o líder que tem sucesso, ele foi um bom liderado, ele foi um bom discípulo. Então, o nosso sucesso e fracasso depende da nossa resposta ao nosso líder de submissão, mas também da forma como nós tratamos os nossos liderados quando nos tornamos líderes. Quando nós olhamos aqui para a palavra, eu quero contar um pouco para você a história de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul ele foi um rei que o povo pedia, porque Israel até então não tinha rei. Era o profeta que liderava a nação, era o próprio Deus. Mas o povo clamou e Deus deu a eles um rei. E a palavra diz que Saul era um homem bonito, forte, alto, alguém que se tornou talentoso, foi ungido pelo profeta de Deus, Samuel. Ele desceu o óleo sobre a cabeça dele, naquele dia ele profetizou. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 14, no verso 35, que ele levantou altares para o Senhor. Então, Saul era alguém que levantava altares para o Senhor, tudo isso no começo da liderança dele. Mas por algum motivo, ele começou a se desviar do propósito de Deus, porque ele se apaixonou pela sua posição, ele ficou apaixonado pelo título, pelo trono, pela coroa, pela bajulação que essas coisas trazem. E aí então, ele se apegou tanto a isso, que ele começou a ver seus amigos como inimigos. Ele começou a ver aquele que servia ele, que era Davi, como seu inimigo. Mas qual foi o comportamento de Davi em relação ao seu líder? Essa é a pergunta. Porque se você quer ser um bom líder, você tem que ser um bom discípulo. Nenhum líder que foi um mau discípulo será um bom líder. Nós sabemos que as pessoas podem liderar de diversas maneiras, pode chegar à liderança de diversas maneiras, e agora não se trata somente da liderança na igreja, mas talvez numa empresa, não sei, aqui na igreja também, e às vezes as pessoas chegam lá da maneira até equivocada e errada. Mas qual foi a postura de Davi em relação a Saul? Porque Saul, a Bíblia diz que ele deixou os caminhos do Senhor, porque ele começou a obedecer a Deus só quando convinha obedecer a Deus. Isso não é obediência. Obedecer só quando você concorda, você não precisa de ninguém sobre a sua vida. Você é o bom, você já sabe decidir. Obediência é quando realmente você é contrariado. E aí Deus vem e fala: Saul, sobe, mata todos os amalequitas, todo amalequita, homem, mulher, criança, animal, tudo. Porque eles resistiram a Israel quando Israel foi subir para a terra prometida. Mas a Bíblia diz, isso está em 1 Samuel capítulo 15, que Saul subiu, ele matou todo o animal, exceto o boi gordo e a ovelha gorda. E ele também poupou o rei, Agag, o rei dos amalequitas. Por qual motivo ele fez isso, nós não sabemos. Se ele queria fazer, sei lá, se ele queria talvez fazer algum tipo de moral com aquele rei, que já estava ali inclusive destruído, que era para estar ali destruído. Mas ele poupou Agag, poupou o melhor das ovelhas e do gado. O que acontece com algumas pessoas? Elas só obedecem a Deus quando concordam com Deus. Ah não, eu vou poupar o melhor do gado, por que eu tenho que ser tão radical? Olha aqui, inclusive eu posso até usar esse gado, essas ovelhas aí, para sacrificar para o Senhor. Eu vou fazer até uma coisa boa. Quem sabe eu não vendo essas ovelhas aí e dou o dinheiro para os pobres. Deus mandou você matar todos os amalequitas? Então mate todos os amalequitas. Não seja alguém presunçoso, porque ele fez aquilo que Deus não mandou ele fazer. Isso é presunção, é desobediência. Você não pode obedecer a Deus só quando você concorda. Irmãos, na nossa vida nós vamos ser contrariados. Não adianta. E não adianta você fazer biquinho, ficar bicudinho. É infantilidade. Nós precisamos deixar as coisas de criança de lado. Me contrariou o pastor agora. Eu sou a pessoa que mais contraria todo mundo aqui, quase todo mundo.
Porque eu tomo as decisões, então, evidentemente, eu vou contrariar mesmo. Tomo pedrada, nossa, é muita pedrada. É de um lado, é de outro, é da pregação, do jeito que eu vejo, tudo que você pensar, eu também estou tomando pedrada. Mas nós não podemos obedecer a Deus só quando convém, porque isso não é obediência. Quando convém, você não precisa de Deus para falar nada para você, você já convém para você mesmo. Mas Saul era esse rei que só obedecia quando convinha, era alguém que confiava nas suas habilidades, mas ele foi alguém que ele parou de ouvir a Deus, ele se afastou de Samuel, que era o profeta. E aí então, porque ele deixou de seguir o profeta, ele deixou de seguir a Deus, e a palavra diz que certa feita ele não só deixou de seguir a Deus, mas como ele também matou os sacerdotes de Deus. Não me recordo aqui agora, 70, 80 pessoas, sacerdotes de Deus. Ele chegou lá e matou simplesmente porque Davi tinha passado lá e tinha comido os pães da proposição, e inocentemente os sacerdotes nem sabiam que havia uma briga entre Davi e Saul, mas Saul chegou lá e mandou matar todos os sacerdotes e os seus familiares. Mandou ir lá na cidade onde eles moravam, falar, mata todo mundo lá. Ele calou a voz dos profetas, porque ele não era alguém mais que seguia a Deus. Ele estava tão apaixonado pela posição que ele possuía, que ele já não conseguia mais ter discernimento espiritual e de ouvir a Deus. É um rei que a Bíblia fala que ficava possesso de espíritos malignos. Eu acredito que nenhum líder aqui ficou possesso de espírito maligno, graças a Deus, amém? Mesmo assim, toma umas pedradas de vez em quando, feia. Mas qual foi a posição de Davi em relação a um líder que era louco, um perseguidor e ainda um possesso? Eu quero falar disso, porque talvez você está tão desanimado com o seu líder, ou tão desanimado até comigo mesmo, que sou pastor da igreja, que você tem nos desprezado. Mas qual foi a postura de Davi em relação àquele rei? Porque a Bíblia conta que Davi ele era um menino ainda quando ele foi ungido rei, talvez 15 anos de idade, 14, adolescente. Ele era desprezado dentro da casa do próprio pai, porque na reunião que era para ungir o rei, Jessé faz a reunião para ungir um rei, mas não chama Davi, chamou 7 filhos e deixou Davi cuidando das ovelhas. Não, você cuida das ovelhas, você é o menor, você é um menino, sua cabeça é voada, você gosta de ficar tocando na harpa lá para as ovelhas, correndo atrás de urso e de leão, fica lá, cuida lá das ovelhas que vai ter um jantar especial hoje aqui, uma reunião especial. Até mesmo pelos da sua casa ele era rejeitado. Quando Davi leva o queijo, a comida lá para os seus irmãos, a coalhada, né? Os irmãos que estavam lá na guerra, Davi foi lá para espiar a guerra e o irmão falou, o que você está fazendo aqui? Por que você está perguntando essas coisas? O que você quer saber, rapaz? Já estou vendo a presunção no seu coração. Com quem que se deixou aquelas poucas ovelhinhas do nosso pai? Vai cuidar das ovelhas lá. Ele era desprezado, mas não por Deus. Por Deus ele foi visto. Ele estava lá escondido, mas estava adorando a Deus. Deus não resiste a um adorador. Ele não era muito estimado, então, na sua casa, Davi. Ele era um grande músico. E aí, quando Saul fica possesso, alguém se lembra de Davi. Eu conheço alguém que é bonito, é sisudo, toca bem. Vamos trazer ele para cá. Quem sabe quando ele tocar não acalma o rei. E aí mandaram chamar Davi. Davi entrou no palácio. Quando Saul ficava possesso por espírito maligno, ele tocava a harpa. E a Bíblia diz que o espírito maligno se afastava de Saul. E a palavra diz que no começo Saul gostava de Davi, mandou um recado para Jessé, deixa esse menino ficar aqui que eu me afeiçoei a ele. O tempo passou, Davi continuou indo para a casa do pai, voltando para o palácio, adorava a Deus lá no palácio, expulsava o demônio lá, afastava o demônio, que não era, na verdade, expulsão não, mas ele ia lá, tocava a harpa, o demônio saía, ele voltava para o pasto, cuidava das ovelhas, vinha para o palácio, ele fazia essa jornada dupla aí. Mas aí então um grande gigante afronta o exército de Israel, e naquele dia, o último dia, 40 dias, o gigante desafiando, Saul não teve coragem de ir, os irmãos de Davi não tiveram coragem de encarar, e aí então Davi chega e ouve a afronta daquele inimigo de Israel, um filisteu.
Ele era muito grande. Acredita-se que ele tinha em torno de 3 metros de altura. Pode parecer não ser tão grande assim, mas uma pessoa de 3 metros, perto de um menino que era um adolescente, bonito e tal, era algo assim, impossível Davi vencer aquela guerra na força. E foi isso que ele ouviu. Quando ele chega no palácio, que alguém fala para Saul, olha, chegou uma pessoa aí que diz que vai enfrentar o gigante lá. Quando entra Davi, eu acho que foi uma decepção para Saul, e Saul não reconheceu Davi. Não sei quanto tempo tinha passado ali, talvez muitos anos, mas ele não foi reconhecido por Saul. E aí ele chega lá e fala assim, ô rei, não precisa temer no seu coração não, que eu vou enfrentar o gigante e vou vencer. Ele falou assim, menino, você sabe quem que você vai enfrentar? Aquele cara lá experiente na guerra, ele está acostumado a matar, ele é muito poderoso. Davi falou assim, não, fica tranquilo que eu vou matar aquele homem, aquele gigante. E aí Saul teve uma boa ideia, vamos colocar então a armadura em você, a minha armadura em você. E a Bíblia diz que ele colocou a armadura de Saul, mas a armadura não coube nele, Saul era alguém grande. E Davi perdeu a agilidade, começou a andar igual um robô. E falou assim, não, tira isso daqui, eu não estou acostumado. Porque quando você vai vencer o gigante, você tem que ir na sua fé. Não é na fé de outra pessoa. Se Saul tivesse fé, Saul deveria ter ido. Na verdade, ele era o rei. Ele que tinha que estar lá. Moral da história, Davi foi e venceu o gigante. Um discípulo que agrada a Deus é um discípulo que crê, que tem fé. Nós precisamos ser pessoas de fé. Nós precisamos ter uma confissão de fé. Nós precisamos ter a palavra da fé na nossa boca. Não se preocupe, rei, eu vou e vou vencer. Então, o discípulo que agrada a Deus, ele tem fé. Quem pode dizer amém aí? Um discípulo aprovado por Deus, ele também é leal. 1 Samuel capítulo 18. Deixa eu ler a partir do versículo 8. Diz assim, então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Presta atenção aqui no texto. O texto diz aqui, no versículo 8, que Saul ficou indignado, porque Davi não teve só a vitória contra o gigante, mas ele começou a vencer os adversários de Israel. Ele começou a vencer os amalequitas, ele começou a vencer os filisteus, e a Bíblia diz que ele tinha bom êxito, e que ele começou a ser reconhecido pelas pessoas, e também pelos soldados, como um capitão. Mas o texto aqui está dizendo que ele se torna um capitão do exército poderoso de Israel, mas ele voltava para o palácio, para adorar a Deus no palácio, para tocar a harpa, para que o rei fosse aliviado daquele demônio. Mas quando ele voltou de uma batalha contra os filisteus e venceu, as mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E aí o rei ficou com muita inveja, porque o rei estava agarrado na sua posição, e com medo de perder a sua posição. E aí ele começa a tratar aquele que era amigo como seu inimigo. Isso é um líder que não tem discernimento espiritual, é isso que ele vai fazer. Agora, um discípulo aprovado por Deus, ele é leal. Você vê que mesmo sendo o capitão do exército poderoso de Israel, ele estava na casa de Saul. E ele viu em Saul um rei possesso. Não só isso, a palavra fala aqui que ele começou a ver Davi com olhos maus. E no versículo 11, que eu não li, a palavra diz que ele tacou uma lança para atingir Davi. Um discípulo aprovado por Deus é um discípulo que adora Deus. Enquanto Saul estava com uma lança
Davi estava com uma harpa. As nossas armas contra o diabo, elas não são carnais. A Bíblia diz que as nossas armas contra o diabo, elas são espirituais, são poderosas em Deus. Então a sua arma não é tratar a pessoa com a mesma moeda. Não, a palavra diz que Saul tinha uma lança na sua mão, e ele tacou em Davi, porque ele queria encravar Davi na parede. Mas Davi se esquivou da lança do rei. Enquanto o rei estava lá com uma arma natural, Davi estava com uma arma sobrenatural. Então, todas as vezes que você adora, diante de qualquer circunstância adversa, você pode ter certeza, o diabo vai sair. Porque era isso que acontecia quando ele tocava a harpa. Quando você adora, meu irmão, a adoração tem um poder tão grande que você nem imagina. Talvez tem situações assim que estão travadas na sua vida. Comece a adorar a Deus, seja um adorador de Deus. Ah, mas o diabo não vai tentar me cravar. Não, vai, mas você vai desviar, fica tranquilo. Ele vai. Aqui está falando, o Marcelo me perguntou agora, o que é espírito maligno da parte de Deus? Vocês se lembram quando o diabo, o próprio Satanás, ele se apresentou, a Bíblia diz que os filhos de Deus, que eram os anjos, né? Se apresentaram diante de Deus, e também o diabo se apresentou lá, Satanás. E aí Deus perguntou, o que você está fazendo aqui, de onde você vem? Ah, eu estava rodeando a terra lá. E aí Deus falou com ele, e aí, você viu meu servo Jó? E aí tem aquela conversa ali, e ele falou, não, mas o Jó, ele é fiel em você, porque você abençoa ele é abençoado. Deixa eu tocar na vida dele, vamos ver se ele vai continuar te adorando. E aí o que Deus fez? Pode ir. Está autorizado. Foi uma autorização. Isso pode acontecer? Pode, Deus pode autorizar. Um discípulo que é aprovado por Deus, ele vai adorar, mesmo que a circunstância seja adversa. Davi, ele era o capitão, mas ele era também aquele adorador que ficava ali junto com o rei para expulsar o demônio do rei. Agora, Davi estava lá frequentemente na casa do rei. Não é fácil você ter que submeter a um rei que tem inveja de você, quer te matar e ainda é possesso de demônio. Davi era alguém muito humilde, porque ele era uma pessoa, tornou-se uma pessoa importante, tornou-se uma pessoa conhecida, tornou-se popular entre as pessoas, mas voltava lá para tocar a harpa para o rei, para que o rei fosse aliviado daquele demônio. Um discípulo aprovado por Deus, ele também é um discípulo que ele não se precipita em fazer justiça. A Bíblia conta que por 2 vezes, Davi poderia ter matado Saul, porque começa uma perseguição muito intensa sobre a vida de Davi, e ele teve que fugir. E por 2 vezes, dentro de uma caverna, Saul ficou exposto diante de Davi, sem perceber que Davi estava lá. A primeira vez ele estava aliviando o ventre, e Saul entrou. Aliás, Saul que entrou para aliviar o ventre, e Davi estava lá, no mais interior da caverna. E aí Davi, então, corta a manta, parte da orla do manto do rei. E a palavra diz que pesou no coração de Davi tocar na orla do manto. Não em Saul, mas até na orla do manto. Ele teve temor no coração dele. Depois ele subiu e falou, olha aqui, ó, eu estou com parte do seu manto aqui, rei. Hoje Deus me entregou nas suas mãos, entregou você nas minhas mãos, mas eu não quis matar você. Imagina você, Davi tinha sido ungido rei, o profeta foi na casa dele, várias pessoas falando para Davi, mata ele agora, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus que está te dando oportunidade, você já foi ungido rei, todo mundo te reconhece, você é amado na nação. O que Davi fez? Segunda vez, na caverna de novo, Saul estava dormindo, entra Davi com alguns de seus valentes, vai lá, pega a lança de Saul, a coisinha de água lá, de Saul, leva para o monte, chega lá e ele grita, aqui, quem é que está te guardando aí, rei? Quem é o seu guarda? Porque aqui, ó, está aqui a sua lança na minha mão, podia ter te matado. E um dos soldados de Davi falou, deixa eu matar ele. Eu não vou errar, é só
Só uma espadada na cabeça dele, no pescoço dele. Eu não vou errar. Davi falou, não. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a minha mão contra o ungido. Irmãos, qualquer um aqui ia ver um rei endemoniado, mas Davi viu um ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Alguém falou para ele, vamos matar? Ele falou, não, pode ser que ele morra. Mas aí, se ele morrer, é Deus que vai matar, não eu. Que Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. O ungido do Senhor do qual ele estava falando é o mesmo homem que tentou por 2 vezes encravar ele na parede. E ele teve que desviar. Era o mesmo homem que estava procurando ele de caverna em caverna, de cidade em cidade. É o mesmo homem que teve inveja dele, é o mesmo homem que era possesso de espírito maligno. Mas o que ele disse aqui foi que ele era um ungido do Senhor. Mas Davi não exagerou, não, porque realmente era. Ele foi ungido para estar naquele lugar. Deus colocou, Deus tira. Foi isso que ele falou. Então, um discípulo aprovado por Deus, ele tem bons olhos em relação à sua célula. Ele tem bons olhos em relação à sua igreja. Irmãos, infelizmente, eu acho que toda igreja tem isso. Talvez foi isso que Paulo chamou de um espinho na carne. Mas tem pessoas que elas ficam na igreja só para falar mal. Parece que elas estão lá só para isso. Para ver todos os defeitos, falar mal de todos os líderes, falar mal da visão. E elas não vão para outra igreja também não. Elas gostam de ficar falando mal da igreja dela. É só falando mal. Olhos ruins. Não é mal olhado, não. Minha mãe acreditava em mal olhado. Não é isso. Mas a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Você precisa decidir de que forma você quer olhar. Sempre existe 2 lados, 2 maneiras de você ver. Todos estavam vendo o endemoniado, mas Davi estava vendo o ungido. Não é à toa que Davi foi o homem chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu, ele teve uma percepção de autoridade que pouquíssimas pessoas tiveram. Poderia ter matado Saul, poderia ter consentido, porque todos queriam isso, do bando de Davi, dos 400 amargurados que andavam com Davi, mas ele mesmo não deixou. Você está entendendo? Mas tem pessoas que têm olhos tão maus, que elas gostam tanto de falar de tudo, que só pode ser um espinho na carne. Do pastor, meu Deus do céu, não fala nada de bom, não vê nada de bom em relação à liderança, aos pastores, às células. Então Davi, ele teve uma postura correta diante de Saul e ele se torna o rei agora. Saul morre, não numa batalha com Davi, mas Saul se apaixonou tanto pelo trono, tanto pela posição, pela coroa, que ele acabou perdendo. Tudo aquilo que você não entrega, te tem. Você é escravo daquilo que você não consegue entregar. Você só tem aquilo que você entrega. Ah, não entreguei meu filho. Então, você vai ter problema. Então, entrega seu filho aí. Para quem? Para Deus. E para a esposa dele que virá. Vai ser fácil não, né? Ou o marido. Você só tem aquilo que você entrega. Se você não conseguir entregar a coroa, você não vai ter, você vai perder. Tudo aquilo que você tenta reter, você vai perder. Cuidado. Isso é perigoso. Só que agora Davi se torna o líder. Ele não é mais o discípulo. Como discípulo, ele foi aprovado, amém? Mas agora ele é o líder. Agora ele se torna o rei. Agora ele é o homem da coroa. Agora ele senta no trono. Ele tem posição. Ele tem dinheiro. Ele tem influência, ele tem poder. Como vai ser o comportamento dele agora? Porque nós somos provados quando somos discípulos.
Mas também somos muito mais provados quando nos tornamos líderes. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que hoje o mundo é contra qualquer tipo de autoridade, mas eu quero te falar uma coisa: se submeter à autoridade é a parte mais fácil na vida cristã. Porque quando você obedece à autoridade, você joga a responsabilidade para ela. Você tira a responsabilidade de você. Sabia disso? As pessoas têm imensa dificuldade de submeter, mas é a parte mais simples. Talvez a mulher pense assim: eu que queria mandar lá em casa. Talvez até você que manda mesmo, o que não é certo. Mas essa não é uma posição boa, não. A melhor posição é de se submeter, que é fácil. A hora que você submete, responsabilidade é quem mandou você fazer. É claro que se alguém mandar você fazer uma coisa que vai contra a palavra de Deus, você não vai fazer. Você conhece a Deus. Mas estou falando daquela obediência quando você é contrariado. Você não quer fazer. Faz. Deixa Deus agir na sua vida. Faz. Ah, mas se o meu líder estiver errado, Deus vai tratar com o seu líder e vai te abençoar porque você obedeceu. Você entende isso? Meu irmão, qualquer crente que não entendeu isso, ele não entendeu a fé. Se você é alguém que é do contra, ah não, mas eu sou contra isso lá na igreja, não, mas eu sou contra aquilo, você não tem fé, você é incrédulo. Pastor, mas o que tem a ver autoridade com fé? São coisas totalmente diferentes. Não é não. Fé e autoridade é a mesma coisa. Então, se você não respeita a autoridade, você não entende o que é isso, você não entende o princípio mais básico da vida cristã. Mais básico. Submeter é a coisa mais básica, por incrível que pareça. Mas quando eu me submeto, eu estou tomando uma posição de fé. Quando Jesus encontrou com o centurião, lá em Cafarnaum, o que aconteceu ali? Ele falou assim: Senhor, não vem na minha casa não, que eu não sou digno de te receber na minha casa. Basta apenas uma palavra, porque eu também tenho soldado sujeito à minha autoridade. E eu digo vai, ele vai, eu digo vem, ele vem. Qual foi a resposta de Jesus? Eu nunca vi autoridade como essa em Israel. Foi isso? Nunca vi fé como essa em Israel. Você não entendeu o princípio da autoridade, você não entendeu o princípio da fé. E o que é o princípio da fé? A fé é o veículo, o meio pelo qual você não somente é salvo, mas também é abençoado. Você só pode ser salvo pela fé e só pode ser abençoado também pela fé. Mas se existe em você um espírito de enfrentar, cuidado, esse espírito é completamente contra tudo que está na palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Acho que a noite está fluindo mais do que de manhã. Agora entre cena o filho de Davi, que eu li sobre ele. Absalão. Qual vai ser a resposta de Davi em relação à coroa dele, que agora estava sendo ameaçada? Qual vai ser a postura de Davi em relação ao seu filho, que está ameaçando a sua própria posição de rei? Qual vai ser a posição de Davi ali? Nós precisamos olhar para a palavra. A palavra ela dá tantas respostas para nós, irmãos. Absalão foi um filho obstinado de Davi, que matou o próprio irmão, porque esse irmão tinha tido relação com a irmã. Absalão era filho de Davi, com uma determinada mãe, que eu esqueci quem que é o nome dela, e ele tinha uma irmã com essa mãe e também com Davi. Davi teve essa, como que era o nome dela? Tamar, isso. E ela foi abusada pelo próprio irmão por parte de pai. E Absalão vai lá e mata ele. E foge. Ficou muito tempo fugido. Depois ele volta.
Mas quando ele voltou para Jerusalém, o rei permitiu que ele voltasse, o rei ficou 2 anos sem encontrar com ele. Um de um lado ferido e o outro do outro lado também. Mas depois de 2 anos, foi alguém lá, Joabe, falou, não, isso aí está errado, conversa. Começaram a conversar. Só que Absalão era alguém muito obstinado. E ele quis tomar o lugar do pai. Ele não do pai, mas do rei. E aí então, durante 4 anos, ele faz uma conspiração contra Davi. E aí ele ia para a porta da cidade, e ele ficava na porta da cidade recebendo os peregrinos, pessoas que vinham de outro lugar, que tinha uma causa para o rei julgar. Quando ele chegava lá, a palavra diz aqui, eu li para você, que Absalão tratava todo mundo bem, sorrindo. Recebia aí, como é que você está? Vem cá, qual que é a sua causa? O que você tem? A minha causa é assim, assim, assim. De onde você é? Sou de tal cidade, tal tribo. Ah, o que você tem? Ah, minha causa é SSS. Ele, olha, sua causa é boa. Só que não tem ninguém que possa julgar a sua causa aqui. Ah, quem me dera eu fosse juiz sobre vocês para ajudar toda a causa, de toda pessoa que vem aqui. Mas infelizmente não tem. Davi não dá nem moral para vocês. Não se importa com vocês. Mas se eu fosse o rei... E a Bíblia diz que quando alguém ia ajoelhar diante dele, porque ele era o filho do rei, ele levantava a pessoa e falava, que é isso, rapaz? Sou como você. Estamos no mesmo nível, vem cá. E abraçava, puxava. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. E aí então a coroa de Davi, a Bíblia diz que ele começou a furtar o coração dos homens com esse tipo de comportamento. Ele furtou o coração dos homens. Passaram-se 4 anos, ele reúne um grupo de pessoas, ele se auto-intitula rei. E ele já estava poderoso, porque ele furtou o coração de muitas pessoas. Absalão coloca em xeque a vida do próprio pai e do rei Davi. Agora o teste de Davi não era mais como discípulo, mas como discipulador, como líder daquela nação. E o teste era saber se realmente Davi amava mais as pessoas do que a coroa. O teste era saber se Davi amava mais a Deus do que a posição. Agora, um líder aprovado por Deus, ele nunca coloca o seu título acima da vontade de Deus. 2 Samuel capítulo 15, versículo 14. 2 Samuel capítulo 15, verso 14. Deixa eu ler até o 19. Disse, pois, Davi a todos os homens que estavam com ele, isso aqui depois da revolta, em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Davi foge, havia um perigo ali, mas Davi fala o seguinte, vamos poupar a cidade dessa guerra aqui, senão ele vai dizimar todo mundo, ele vai matar todo mundo em Jerusalém. Então, por amor àquelas pessoas, Davi não ficou lá apegado ao seu título, à sua coroa, ao seu trono, à sua posição, porque ele entendia que a vida das pessoas valia mais. Ele poderia ter ficado e lutado, porque ele tinha um exército poderoso com ele. Ele poderia ter lutado por aquele título, por aquela posição, mas quando você entende que foi Deus que te deu, você não precisa lutar por isso. Você não precisa. Então os homens do rei lhe disseram, eis aqui os teus servos para tudo quando determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele. Também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu, por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei. Você percebeu que Davi está abrindo mão da coroa aqui? Falou o seguinte, olha,
Itai, por que você está me seguindo? Você chegou agora, e vocês foram leais a mim. Volta, fica lá com o rei. Davi não estava preocupado com isso, mas qualquer outra pessoa ia ficar lutando pela posição. Qualquer outra pessoa, talvez, ia expor os seus amigos, o seu exército e a sua cidade para lutar por uma posição. Mas Davi era um adorador. E quem foi um discípulo adorador nunca vai deixar de ser um adorador. Ele sempre vai ser. E ele fala para Itai, pode voltar, fica lá com o rei. Então Davi, ele entendia que Deus poderia estar colocando outro rei lá. Olha só, disse pois o rei a Itai o geteu, por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo nem sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar os teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Graças a Deus pela vida de Itai, que não voltou, ele continuou com o rei. Então, um líder aprovado por Deus, ele nunca vai colocar a sua posição acima das pessoas, a sua coroa acima das pessoas. As pessoas, elas vão importar mais. Davi abre mão da coroa do seu trono para poupar a cidade. Um líder também aprovado por Deus, ele é benevolente. Agora vamos, capítulo 16, verso 5. A palavra diz que quando Davi estava saindo da cidade, ele estava no Vale do Cedron, que fica bem de frente ali, fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá, o templo. Ele estava passando ali no Vale do Cedron, e a Bíblia diz que um homem chamado Simei começou a amaldiçoar Davi, tacar pedra em Davi, terra em Davi. A palavra diz que tinha soldados à direita e à esquerda dele, e aquele homem começou a chamar Davi de filho de Belial. Era o pior tipo de xingamento que existia naquela época ali. E ele começou a xingar Davi. Tá acontecendo com você, Davi. É porque você matou os descendentes de Saul. Agora você está tendo o que merece. Vamos ler o texto aqui. Amaldiçoando, dizia Simei, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Verso 9. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? O que Davi falou é o seguinte, se foi Deus que mandou ele me amaldiçoar, quem pode impedir isso? Olha, um líder que não se importa em ser criticado e amaldiçoado, é alguém que nós temos que olhar para a vida dele. Como que ele não deixou arrancar a cabeça de Simei? Fala a verdade, você teria deixado. Eu também. Mas o líder ele vai passar por isso aqui. Vai aparecer Simei demais, isso aí eu posso te garantir. Tem muitos. Tem muitos. Mas alguém diz para ele, deixa eu matar. Deixa eu matar ele. Ele falou, rapaz, Abissai, como diz o goiano, sai de ré, rapaz. Eu não tenho nada com vocês, não. Quem sabe não foi Deus que mandou ele me amaldiçoar mesmo? Quem sabe? Deus não tem misericórdia de mim. Verso 11. Disse mais Davi a Abissai a todos os seus servos, eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda este benjamita, deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Deixa ele falar mal de mim, não tem problema não. Olha como que você vê que um verdadeiro líder, ele é benevolente. Mesmo sabendo que alguém está falando mal, ele vai tratar essa pessoa bem. Você tem que andar muito para chegar nesse nível aqui ainda. Mas é a palavra de Deus, é o melhor que se pode fazer.
Ele foi benevolente como discípulo, agora como líder também. A coroa de Davi estava sendo ameaçada, mas a decisão do coração de Davi foi de guardar as pessoas e não a posição. Agora, existem 3 tipos de líderes. Existe o líder tirano, aquele que se apega à posição, e aquele que lidera por intimidação, porque não tem unção. Quando a pessoa não tem unção, ela só tem como governar se for por intimidação. E ela só vai conseguir fazer isso por algum tempo. Porque quando um líder não tem unção, as pessoas sabem. Deixa eu te falar, você que está aqui, líder, as pessoas que estão debaixo de você sabem se você ora ou não ora. Ah, não sabe não, eles não estão lá em casa. Sabe sim, as pessoas sabem quem tem unção e quem não tem. Mas Saul perdeu a unção e tornou-se um líder tirano, invejoso, perseguidor, com medo de perder sua posição. Esse é Saul. Sabe por que ele perseguiu Davi? Porque ele não aceitava ninguém crescer mais do que ele. Esse é o tipo de líder inseguro. Por isso que ele tem que intimidar. Olha, se você sair da minha célula, você vai estar debaixo de maldição. Se você sair dessa igreja, você vai estar debaixo de maldição. Deixa eu te falar uma coisa. Sair dessa igreja não coloca você debaixo da maldição, não. Porque não foi eu que coloquei você debaixo da bênção. Foi Deus. É claro que tem pessoas que elas, de fato, elas podem sair de forma muito desonrosas. Ela vai acertar com Deus para lá. Mas eu não vou amaldiçoar ninguém. Quando a pessoa vai sair, eu acho que ela está errada, eu falo para ela, eu acho que você está errado. Mas se essa é a sua decisão, eu respeito. Porque nem a igreja e nem a célula é uma prisão espiritual. Amém? Vocês precisam me seguir voluntariamente. Eu não tenho que obrigar você a me seguir como Saul fazia com muitos. Eu preciso ser Davi. Você tem que me seguir voluntariamente. Você tem que ver a unção de Deus na minha vida. Para me seguir, eu tenho que ser um modelo para você. Eu não posso abençoar quem Deus amaldiçoou. Se uma pessoa fez tudo errado e saiu, eu não posso abençoar a vida dela. Mas também não posso amaldiçoar alguém que saiu daqui. Não, agora você está debaixo de maldição, que você saiu da igreja Orvalho. O compromisso de Deus é com a igreja. Quando eu falo igreja, é a igreja de Jesus. Se reúne em vários lugares, em várias denominações diferentes. Os irmãos estão entendendo? Agora, é claro que tem pessoas que são muito desonrosas, que dividem igreja, situações de desonra total. Recentemente, a videira passou por uma situação difícil, né? O pastor Luiz, muitas acusações, e mentirosa sem cabimento. Irmãos, eu fiquei escandalizado, não com o que falar do pastor Luiz, porque eu não conheço de estar tão perto do pastor Luiz, mas eu conheço aqueles que estão perto dele. Sei que o pastor Luiz é um homem de Deus e reto, mas levantou um cara para falar mal do pastor Aloísio. Nas lives, o cara falou, eu roubei a videira 3 vezes. E falando mal do pastor Aloísio, irmãos, milhares de pessoas saíram da igreja por causa desse cara. Absurdo. Alguns se aproveitaram a abrir igreja. Aquelas mesmas pessoas que seguiram esses Absalão, vão derrubar ele. Pode ter certeza, não vai longe não. E quantas pessoas saíram falando mal e acreditando no que o cara falou. O cara na live falou, eu roubei a videira 3 vezes. As pessoas preferem acreditar num ladrão do que num pastor. Isso aconteceu uns 3 anos atrás. Esse cara não pode pisar no Brasil, porque não conseguiu provar nada do que ele falou. Se ele pisar aqui, ele está preso. De tantas acusações falsas que ele fez. Mas causou um estrago tão grande. Pessoas sem discernimento espiritual. Quem segue Absalão é porque não tem discernimento espiritual. Por quê? Porque Absalão, ele é o tipo de líder usurpador. As mesmas pessoas que colocaram ele lá no trono são as mesmas que serão usados para tirá-lo de lá. Você lembra da parábola de Jotão? Talvez você nunca leu, mas a parábola de Jotão é: as árvores pediram um líder para si. Aí falaram para Oliveira, Oliveira, vem e reina sobre nós. A Oliveira falou assim, eu não.
Vou reinar sobre vocês para quê? Eu dou o óleo aqui que todo mundo aprecia, vou ficar na minha. Não, videira, então vem e reina sobre nós. A videira o quê? Eu que dou o vinho e alegro as pessoas, para que eu vou reinar sobre você? Aí alguém disse, espinheiro, vem e reina sobre nós. O espinheiro falou, beleza, eu vou reinar sobre vocês. Mas vai sair fogo de mim para vocês e fogo de vocês para mim. E vai me consumir, e eu vou consumir vocês também. Quem segue Absalão é isso. É fogo saindo de Absalão para eles e deles para Absalão. Tem que tomar cuidado com esse tipo de líder aqui, porque ele é sorrateiro. Ele ri para você, ele te abraça, ele fala coisas no seu ouvido que você quer ouvir. Você está conhecendo só uma parte que aparentemente é boa, você não conhece o resto, cuidado. Pastor, você está sendo ameaçado por alguém aqui? Por ninguém, graças a Deus. Não é por isso. Mas essas pessoas gostam de ser bajuladas, porque elas chegaram lá por causa disso, através da bajulação, né? Elas utilizam-se da maledicência, uma artimanha que ela tem para chegar ao poder, que foi o que Absalão fez. Ele viu talvez uma brecha no reinado de Davi, ele entrou ali, ele viu que havia um problema, porque o que ele falou talvez nem era mentira. Como é que você vai conseguir julgar todas as pessoas que chegam lá? É difícil, realmente, tinha falhas, mas ninguém pode usurpar aquilo que Deus não deu. E para encerrar agora, quero pedir que você abra em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Quero falar do líder que de fato agrada a Deus, de Davi, que é o líder que agrada a Deus. 2 Samuel, capítulo 15, 24 a 26. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Quando Davi está saindo da cidade, o sacerdote vem trazendo a arca. Quando o último homem passa, Davi fala o seguinte, volta com a arca para Jerusalém. Meu irmão, uma pessoa que conhece a Deus, ele é diferente. Davi instituiu a adoração 24 horas. A arca foi colocada numa tenda na cidade de Davi. E Deus nunca deixou de ser adorado enquanto Davi foi rei. Nem um minuto. Davi fala, volta com a arca para Jerusalém. Quem sabe? Quem sabe Deus não me traz de volta para Jerusalém para ver a arca e estar no tabernáculo. Quem sabe Deus não me deixa entrar lá para adorar. Quem sabe Deus não me traz de volta. Mas você percebeu que Davi não falou assim, quem sabe Deus não me traz de volta e me faz rei novamente. Quem sabe Deus não me traz de volta e coloca a coroa novamente na minha cabeça. Quem sabe Deus me traz de volta para sentar no trono. Não. Quem sabe Deus não me traz de volta para ir lá na igreja adorar. Estou parafraseando, não tinha igreja naquela época. Talvez você pense que é pouco vir no culto, qualquer coisinha você falta. Para Davi não era. O desejo dele era voltar para adorar o Senhor lá no tabernáculo, lá na tenda, né? Na habitação. Ele queria só estar lá, porque Davi era um adorador. Ele sabia que se a arca voltasse, ele voltaria também, porque o adorador atrai a Deus, e Deus atrai o adorador. Ele era um adorador, o que nós temos que ser é isso. Mas ele era um adorador como discípulo, e não mudou, continuou sendo também um adorador como líder. O nosso primeiro teste é o teste da submissão, é o teste do discípulo. E o nosso segundo e mais difícil teste é não nos apaixonarmos pela posição. E eu te digo, isso é muito fácil de acontecer. Mas se você é um adorador,
você vai estar apaixonado por Deus. E se você é um adorador apaixonado por Deus, você também vai cuidar das ovelhas dele. As pessoas serão mais importantes do que a sua posição. Queria pedir às irmãs que pudessem ir lá pegar a ceia. Só quero agora encerrar falando aqui do líder que agrada a Deus. Como eu ministrei, o líder que agrada a Deus, ele é um adorador, amém? Mas um líder que agrada a Deus, ele é alguém submisso, ele não despreza ninguém, simples. Ele ama mais as pessoas do que a posição. Um líder que agrada a Deus, ele segue a direção do Espírito. Ele se submete. Um líder que agrada a Deus, ele reconhece as suas falhas. Um líder que agrada a Deus não precisa usurpar a posição de ninguém. Ele é leal aos seus liderados e é cheio de graça. Pastor, onde tudo começa é no seu quarto, na sua adoração. Você e Deus, só vocês. Se você souber o poder que tem a adoração, se você soubesse o poder que tem entrar para um quarto e ele ficar horas e horas adorando ao Senhor ali, na presença de Deus, você foi criado para isso. Essa é a essência de todo cristão, todos deveriam adorar a Deus, adorar. Tem uma situação para ser mudada na sua vida? Adore.